bandas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco de suas casas e que nos acompanham, né, pela internet ou pela rádio. Iniciamos com a igreja esse tempo santo e sagrado do Advento, no tempo no qual a igreja vai refletir conosco e preparar o nosso coração para a chegada de nosso Senhor. É a expectativa por aquele que há de vir. Essa expectativa, essa espera. O tempo do Advento é exatamente isso, traz esse sentido, esse significado para nós, aquele que vai chegar, aquele que virá. E a igreja traz como referência o Antigo Testamento, que vivia na expectativa da vinda do Messias, do Salvador. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Como se salvaram aqueles que viveram antes da vinda de nosso Senhor? Se salvaram aqueles que viviam na esperança do Messias. Aqueles que pautaram a sua vida segundo a lei de Deus, dada a Moisés no alto do Monte Sinai, mas que viviam na expectativa do Messias, tudo centrado em nosso Senhor. E nós precisamos também em Jesus encontrar a salvação. 7 séculos antes, Isaías anunciava que quando viesse o Messias, os benefícios que o mundo receberia, a transformação que aconteceria com a vinda do Messias, do Salvador. E a oração do povo de Deus era uma só, suplicando ao céu que o Pai do céu enviasse o quanto antes o Salvador. Uma oração que a igreja traz muito forte nesse tempo do Advento. Orvalhai do alto, ó céus, e as nuvens chovam o justo, pedindo que o Pai do céu envie logo o Salvador. Abra-se a terra e germine o Salvador. Mas alguém poderia dizer, mas Jesus já veio a esse mundo? E vamos nos preparar para a vinda de nosso Senhor? Mas o Natal, que é celebrado todos os anos, é uma preparação para uma recordação, em primeiro lugar, do fato histórico do nascimento de nosso Senhor. Uma preparação para a vinda última do Salvador. O evangelho de hoje vai também nos falar do final dos tempos. Então é uma preparação para a vinda última do Salvador e é uma preparação para a renovação das graças do nascimento de nosso Senhor em nossos corações, em nossas vidas. A preparação imediata é para o nascimento de nosso Senhor no mais profundo das nossas almas, para que nosso Senhor possa realmente transformar as nossas vidas. Por isso, é bem a propósito, tão importante e necessário, vivermos com a igreja esse tempo sagrado do Advento, para bem celebrarmos o Natal. E a festa do Natal de cada ano, a festa do Natal desse ano, ela é sempre única. Para cada momento, para cada tempo da história, nosso Senhor tem graças, né, especiais, graças próprias para esse Natal que nós vamos celebrar e que estamos iniciando hoje a nossa preparação. Portanto, tempo do Advento é tempo de oração, tempo de reflexão na palavra de Deus, tempo de nós estarmos mais vezes na igreja, contemplando o Senhor, tempo de nós participarmos mais vezes da Santa Missa, tempo de nós fazermos uma boa confissão. O mandamento nos obriga, sob pecado mortal, a confissão e a comunhão por ocasião da Páscoa, mas é o estrito da nossa obrigação. Mas o tempo do Natal é um tempo muito próprio para nós prepararmos a nossa alma, fazermos uma boa confissão e assim bem celebrarmos o nascimento de nosso Senhor em nossos corações. A liturgia desse domingo é um convite a essa esperança e confiança no Senhor. E é tão forte esse pensamento que o introito da Santa Missa, que o padre rezou ali no início, se repete com as mesmas palavras na antífona do ofertório, na missa de hoje.
introito diz assim: a vós eleva a minha alma, ó meu Deus, em vós confio, não serei envergonhado. Não se riam de mim os meus inimigos, porque todos os que esperam em vós não serão confundidos. Depois vem um versículo do Salmo, e a antífona do ofertório: a vós eleva a minha alma, ó meu Deus, em vós confio, não serei envergonhado. Não se riam de mim os meus inimigos, porque todos os que em vós esperam não serão confundidos. E não é acidental, mas providencial, e é o pensamento tão forte que a liturgia de hoje quer nos trazer. A segurança que a nossa confiança em nosso Senhor nos dá. A segurança que a esperança cristã traz para nós. Aqueles que foram catequizados antes de nosso Senhor, instruídos na palavra de Deus, tinham a certeza e essa confiança nessa esperança que era verdadeira. E nessa esperança encontraram a salvação. E pautaram a sua vida com aquilo que as profecias anunciavam, que quando viesse o Messias, os benefícios que receberiam, ainda não podiam entrar no céu. A humanidade ainda esperava a vinda de nosso Senhor, o céu estava fechado desde o pecado de Adão e Eva. E a humanidade, impedida de receber a recompensa no céu, tornou-se necessária a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos trazer a salvação. E não se sabia quando isso propriamente aconteceria. No livro do Gênesis, Deus prometeu que no seu tempo, no tempo da providência, enviaria ao mundo o Salvador. E viria ao mundo o Salvador por meio da Virgem que iria conceber e trazer ao mundo o Salvador, a salvação. Quando isso aconteceria, era do conhecimento de Deus. Em que momento isso aconteceria? Já estava perto, estava ainda longe do conhecimento de Deus. Para aqueles que eram tementes a Deus, tinham que viver nessa esperança, nessa expectativa. E é essa mensagem que a igreja vem trazer para nós, uma esperança que dá para nós essa certeza em que podemos confiar. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. E deixou a igreja com essa grande missão de alimentar no coração, no nosso coração, a esperança cristã. De nos dar a certeza, a garantia das graças por meio dos sacramentos. De mostrar para nós com clareza o caminho que nós precisamos trilhar. Deixou a igreja para nos dar essa certeza de que o sacramento da confissão perdoa de fato os nossos pecados. E essa segurança nós encontramos nos sacramentos, encontramos essa segurança do perdão no sacramento da confissão. Encontramos essa segurança e essa certeza da presença real do Senhor na Sagrada Comunhão. Temos a certeza da renovação do sacrifício da cruz na Santa Missa e assim todos os sacramentos. Ao acompanharmos a celebração do sacramento do batismo, o que nós vemos são os sinais externos. A água que se derrama e toca a cabeça da criança. Ouvimos as palavras do sacerdote: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a esperança cristã e essa certeza e a garantia que nos dá a igreja, deixada por nosso Senhor, que através desse sinal para nós sensível, que assim nosso Senhor deixou a certeza que nós temos de que Deus toma posse da vida, da alma daquela criança. Naquele momento torna-se propriamente filho de Deus, membro da igreja, tem a sua alma purificada do pecado original. Então não é só algo para um pensamento positivo para nos animar, para nos incentivar, é a certeza, a nossa esperança fundamentada na palavra do Senhor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, iniciemos a nossa preparação para o Santo Natal. Nós temos algumas referências que a igreja nos traz nesse tempo. Iniciamos ontem a novena da Imaculada Conceição, que vamos rezar após a Santa Missa, e é o grande destaque para nós desse tempo do Advento. Aquela que teve essa grande e nobre, mais importante missão de trazer ao mundo o Salvador, que foi escolhida
e que, tendo sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, foi preparada. E antecipadamente, em previsão dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus, antecipadamente Nossa Senhora foi preservada da culpa original. E é esse grande dogma que nós vamos celebrar no dia 8, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ao contemplarmos a Virgem Imaculada, não é somente o pensamento de pureza, de santidade, de perfeição. E é esse grande modelo para nós vivermos esse tempo do Advento. Nossa Senhora, que de modo mais pleno e perfeito que uma criatura humana poderia fazer, preparou-se para a chegada de nosso Senhor, para o nascimento de Jesus. Ao falarmos da pureza de Nossa Senhora, não só no que diz respeito ao 6º e 9º mandamento, né, livre das coisas imorais, indecentes, São Paulo faz referência a isso. Se é tempo de santidade, se é tempo de conversão, longe de nós tudo isso. Esse não é o caminho de Deus, esse não é o caminho da salvação. A impureza, a vaidade, tudo isso, as brigas, as contendas, esse não é o caminho da salvação. E ao contemplarmos Nossa Senhora, esse exemplo e modelo para nós de pureza, pureza na sua intenção, pureza na sua fé, na sua entrega a nosso Senhor, no seu coração generoso, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E pedimos a Nossa Senhora que ela nos dê um pouco dessa pureza para bem prepararmos o nosso coração para o nascimento de nosso Senhor. Também destaca-se para nós, como nós já citamos, o profeta Isaías. E a igreja vem trazer as profecias de Isaías para a nossa preparação, para o nascimento de nosso Senhor. E outro grande destaque, vamos ouvir nos próximos domingos, o grande São João Batista, o homem de oração, o homem de penitência, que teve essa grande missão de preparar o povo para o início da vida pública de nosso Senhor. São João Batista é primo de Jesus, como nós já conhecemos, nasceu um pouquinho antes, 6 meses antes de nosso Senhor, mas ele começa, Jesus estava ainda na sua vida oculta em Nazaré, com São José e Nossa Senhora, e São João Batista começa, ainda na sua juventude, é levado por Deus para o deserto, e lá vai ser instruído e começa a preparar o povo para a vida pública de nosso Senhor. Enquanto Jesus estava na sua vida oculta em Nazaré, João Batista estava no meio do povo, convidando o povo ao arrependimento, ao perdão, para buscar em nosso Senhor a salvação. Dava ao povo o batismo de penitência, como sinal, como figura do sacramento do batismo, como sinal de preparação para a vinda de nosso Senhor. E é esse grande destaque para nós também nesse tempo santo do Advento, o grande São João Batista, e que vem também com a igreja preparar o nosso coração, essa voz que vai ecoar em nossos ouvidos para preparar o nosso coração, a nossa alma para o nascimento de nosso Senhor em nossos corações. Portanto, prezados irmãos e irmãs, que seja para nós um tempo de oração, que seja para nós um tempo também de conversão, um tempo de crescimento espiritual, e que o Natal desse ano não passe em vão, em branco em nossa vida, que tenha sempre um significado de algo novo, sobretudo o fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa esperança, do nosso amor a nosso Senhor. Por amor a nosso Senhor, é tempo de nós vivermos o grande mandamento da caridade. O Natal é confraternização, o Natal é partilha, a preparação para o Natal é tempo da caridade cristã, é assim que nós dispomos o nosso coração para acolhermos nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.